sei quando Cristo Jesus vai vir, em qual dia eu hei de partir, mas eu sei quando a tua presença nos vir. Será grande glória pra mim. Será grande glória pra mim. Será grande glória pra mim. Mas eu sei quando a sua presença nos vir. Será grande glória pra mim. O canto dos santos ainda não sei, nem ter sinfonia eu lá ouvirei, mas eu sei que o falar de Jesus no meu ver será sinfonia pra mim. Será sinfonia pra mim. Será sinfonia pra mim. Mas eu sei que o falar de Jesus no meu ver será sinfonia pra mim. Não sei decorar a Jesus na vida, e nem qual nome eu hei de ganhar, mas eu sei que o bendito hei de escutar. Só isso será céu pra mim. Só isso será céu pra mim. Só isso será céu pra mim. Mas eu sei que o bendito hei de escutar. Só isso será céu pra mim. Aleluia. Vamos ouvir, irmã José, irmã Luiz. Thank you.
Vamos cantar junto, irmãos, somente crer. Somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer, nada temer, nada temer, tudo é possível. Somente crer, nada temer, nada temer, tudo é possível. Somente crer. Senhor Jesus, Deus poderoso, Deus da glória eternal, Senhor nosso Salvador, estamos felizes nessa noite por ser chamados pelo Senhor, por ainda ter uma fé guardada no nosso coração, não estarmos incrédulos como o mundo está hoje, Senhor, mas o Senhor nos escolheu para crer, Senhor, e estamos aqui porque cremos. Temos caminhado porque cremos na palavra do Senhor, sabemos que há um céu para nós irmos, Senhor, tão certo quanto existe o inferno. Para o pecador há um céu para aquele que entrou no sangue de Jesus Cristo, foi purificado dos seus pecados, que expôs o sinal, Senhor, e andou em conformidade com a vontade do Senhor. Pai Celestial, nessa noite, queremos ser ajudados mais uma vez, queremos sair daqui melhores do que nós entramos, combatendo as nossas fraquezas, as nossas próprias mentalidades, Senhor, e assegurar nas promessas do Senhor, e então lutar contra o diabo cara a cara, Senhor, porque ele tem se levantado voraz neste dia, nesta última hora, mas o Espírito Santo tem se apresentado como um anjo poderoso para batalhar por nós nesta jornada. Ajuda a fé do seu povo, ajuda o ânimo do seu povo, aquele que está fraco possa fortalecer, aquele que está desajustado possa ajustar, aquele que está em pecado possa fugir rapidamente e esconder-se no abrigo de Jesus Cristo. Perdoa as nossas falhas, dá-nos interesse sublime, Senhor, dá-nos graça para estarmos diante do Senhor. Pai Celestial, que o Senhor unja as poucas palavras que vão ser ditas nessa noite, que elas possam descer aos nossos corações, que aquele que tiver fé receba a sua cura nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Satanás seja repreendido, os males das mentes, os males dos lares, meu Deus, é o que nós te pedimos nesta hora, para a tua honra e a tua glória, Senhor. Que cada pessoa que tem entrado por estas portas esteja disposto a tomar esta verdade e caminhar por ela, Senhor, para a tua honra e para a tua glória, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Eu amo, porque primeiro
me amo e compro minha salvação no madeiro do Calvário. Glória a Deus. Vamos dizer juntos: glória a Deus. Glória a Deus. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 10. É a nossa leitura nessa noite, irmãos. Glória a Deus. Os irmãos abram as suas Bíblias. Segunda Pedro, capítulo 1, versículo 10. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto nunca jamais tropeçareis, porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pelo que não deixarei de exortar-vos sempre acerca destas coisas, ainda que bem as saibais e estejais confirmados na presente verdade. E tenho por justo, enquanto estiver neste tabernáculo, despertar-vos com admoestações. Glória a Deus. Jesus amado, abençoa esta palavra para nós nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Podeis assentar, irmãos. Glória a Deus. O Senhor Jesus continue nos dirigindo nessa noite como Ele tem nos dirigido, né? Tivemos o trabalho da mocidade às 3h30, fomos até às 5h30. Os assuntos têm sido amplos, né? Nós estamos com perguntas muito boas que a mocidade fez para o pastor responder, e hoje nós falamos sobre uma intitulada depressão. As pessoas estão sofrendo muito de depressão. E algum irmão me disse que foi uma pena que não tivesse mais pessoas para ouvir, né? Aqui nós tivemos essa pergunta, o irmão Antônio colaborou conosco, foi muito vasto o assunto. E nós temos aqui várias perguntas que eu acho que deixam as pessoas até curiosas, né? Agora nós temos uma aqui que já foi pregado para a igreja. Não vamos falar mais dela. O que o Senhor nos diria sobre a doação de órgãos hoje? Para tirar identidade ou carteira de habilitação, tem que se decidir por ser doador ou não doador. Isto vem escrito no documento. O que devemos fazer? No verso fala, tem alguma base na Bíblia ou na mensagem? Isso já foi ensinado para a igreja. Talvez você não estava, irmão. Às vezes uma hora você procura o pastor no escritório que já foi ensinado, né? Agora aqui tem uma pergunta, por exemplo, da mocidade. Irmãos, eu leria algumas só para você. Por exemplo, escrever assim: se uma moça conhece um rapaz e depois de pouco tempo ele a chama para namorar, que qualidades ela deve olhar nele para aceitar o namoro? Ou ela deve esperar gostar dele primeiro para depois aceitar começar o namoro? Então, irmãos, perguntas que são feitas que nós vamos dar instruções para a mocidade. E aqui tem muita pergunta forte, hein, que te deixaria curioso, né? E são várias, nós vamos respondendo mediante as reuniões. Aqui tem uma no final, por exemplo,
que diz assim: pastor, sou batizado e tomo a ceia. Ultimamente ando frequentando um clube. É isso errado? Meus pais dizem que lá não é lugar para um cristão, mas sempre vou com um amigo. É isso correto? Tem muitas perguntas aqui, viu, irmãos? E boas, né? Nós vamos estar respondendo essas perguntas durante os cultos da mocidade, às 3h30, com a graça do Senhor Jesus Cristo, né? Agora, enquanto nós tínhamos culto da mocidade, o irmão João e o irmão Sidney buscar 2 famílias na fazenda, na Granja Planalto. São irmãos do norte de Minas que vieram, irmão Berchó, irmão João. Estão aí, irmãos? Chegaram, né? Fica de pé, por favor. O irmão Berchó já é conhecido, o irmão João não. Eles têm um carro, os irmãos foram com outro carro e trouxeram ele. Cadê as famílias? Estão aí? Fica de pé também, por favor. As esposas, filhas, né? Cadê o irmão Adeilson? Não veio? Ah, você está atrás da filmadora. Perdão, irmão, tá vendo? Não ia me passar por alto não, viu? Está atrás da filmadora. Deus abençoe os irmãos, né? A igreja, levanta a mão para eles. É um prazer ter os irmãos aqui, né? Essas famílias são batizados, a maioria deles, e creem nessa mensagem. Deus os abençoe. Podeis assentar. Glória a Deus. Tem pessoas nos visitando hoje? Tem alguém que nos visita? Não, todos são da... Tem uma mão ali levantada, 2, mais são da congregação, né? Deus vos abençoe. Em nome de Jesus Cristo. Então vamos adiante, irmãos. Eu vou passar as perguntas para aqui. Eu não quero demorar muito. Eu vou olhar o relógio depois de 2 cultos hoje, né? Nós estamos sentindo a necessidade de caminhar um pouco pela mensagem sinal, porque haverá encontro regional. Os irmãos deram aviso aqui que tem vaga no ônibus, e lá vai ter um trabalho sobre a mensagem sinal. Então devemos estar prevenidos, né? Eu pedi aos diáconos que pusesse o quadro aqui, que nós vamos caminhar por isso um pouco. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto nunca jamais tropeçareis, disse a Bíblia. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 10. Irmãos, existe uma vocação, existe uma eleição, uma predestinação. Inclusive o mundo religioso, ele não aceita a doutrina da predestinação. Mas a Bíblia fala que nós somos escolhidos desde antes da fundação do mundo. Amém? Amém. Deus sabia de nós desde antes. Deus traçou um plano para isto. Deus traçou um plano para recolher esses eleitos, não é? Este povo predestinado, esse povo que alcançou uma fé preciosa. Eu queria começar a falar do princípio da Bíblia, e isso tem uma razão por quê ser falado hoje, né? Mas no princípio, irmãos, a terra estava cheia de pessoas, e o pecado aumentou muito, e Deus tinha um plano. Deus mandou um profeta chamado Noé. Quem creu na mensagem de Noé se salvou, né? E só 8 almas entraram na arca. Inclusive nós vamos ver isso, eu creio que está aqui na mensagem. Acho que vamos chegar lá hoje. Então no dilúvio, no tempo que Deus acabou com toda a humanidade por causa do pecado,
A razão principal foi a mistura dos homens, dos filhos de Deus com as filhas dos homens, quer dizer, o casamento errado, né? O coração de Deus fechou e ele planejou o dilúvio, acabou com tudo, salvou Noé mais 8 almas. Da família de Noé, o irmão Brana, o profeta desta era, falou assim: todo mundo que existe na terra hoje vieram de 3 homens, Sem, Cão e Jafé. Toda a raça na terra. Depois do dilúvio, a humanidade cresceu outra vez, aumentou na face da terra. Deus foi lá na terra dos caldeus, na cidade de Ur, e chamou um homem que tinha o nome de Abrão. Deus foi lá e chamou ele, separou ele, fez um pacto com ele, fez uma promessa para ele, e falou: Abraão, você vai, a sua semente possuirá essa terra aqui, mostrou a terra para ele, por herança. E Deus fez um tratado com aquele homem, e daquele homem vieram os hebreus naquela época, são as 12 tribos de Israel, os 12 patriarcas, filhos de Jacó. E Deus tratava com aquele povo. Deus não tratava com as demais nações, tratava com os hebreus. Deus mandou profetas para eles, e sempre eles tinham um profeta falando com eles. Os profetas avisaram que vinha o Messias, que vinha Jesus. Isaías, 712 anos antes, chegou a dizer assim: uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e seu nome será Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Aquilo era muito esquisito para um profeta falar: uma virgem conceberá e dará à luz um filho. Então Deus prometeu o Messias para eles. Quando eles vieram, Deus tratava, quando Jesus veio, o profeta falou assim: eles não puderam receber esse Messias, eles não viram esse Messias, pagaram um preço muito grande por não ver Jesus, por não reconhecer Jesus. O profeta desta era veio e falou assim: Deus tinha um propósito, Deus não deixou que eles reconhecessem Jesus, porque Deus não trata com 2 povos ao mesmo tempo, e Deus queria tratar com as nações, e Ele não pode tratar com as nações do mundo, que são chamadas na Bíblia de gentios. Deus não pode tratar com gentios e judeus, ou hebreus ao mesmo tempo. Deus não faz isso. Sempre que Ele tratava com os hebreus, Ele não tratava com os gentios, com as nações. Eles eram pagãos, cheios de costumes esquisitos, cultos esquisitos, a deuses, cultos pagãos. Então Deus prometeu o Messias, mas o profeta falou assim: quando o Messias veio, Deus não deixou Israel reconhecer a Jesus como Messias, porque Ele precisava tratar com os gentios. A Bíblia falou assim: um povo de quem eu não era conhecido me buscou, foi achado. Essa é a verdade, um povo que não conhecia foi achado. Então, irmãos, Deus cegou Israel. Aí Jesus falou assim: quando vocês virem a figueira brotar, levantai os vossos olhos, porque a vossa redenção se aproxima. Por não ver o Messias, eles foram dispersados pelo mundo afora, porque eles falaram assim: que o sangue dele caia sobre nós e os nossos filhos, e caiu. Eles deixaram de ser uma nação. No ano 70, o general Tito entrou em Jerusalém e acabou com tudo, levou cativo. Até agora, na Segunda Guerra Mundial, morreu muito judeu, pagando o preço do que eles mesmos pediram.
E Deus falou que eles iam ser dispersos. Era a figueira que Jesus buscou fruto nela e não achou. Ela foi amaldiçoada e morreu. Mas Jesus falou assim: o dia que vocês virem a figueira brotar, levantai os vossos olhos. A figueira é Israel. E o profeta falou assim: então Deus cegou os judeus, não deixou eles ver, para dar uma oportunidade. O profeta falou assim: este é um dos quadros mais dolorosos, mais dolorido que a gente pode ver na Bíblia. É Deus cegar os seus próprios filhos para nos chamar. Deus cegar o seu povo escolhido para dar uma oportunidade para nós. Diz a Bíblia, para tirar de entre os gentios uma esposa. Para tirar de entre as nações uma esposa para o cordeiro. A exemplo de José, que casou com uma egípcia, Jesus também tem uma esposa que não é uma hebreia, mas é uma gentia. Então o profeta desta era mostrou na Bíblia que em Apocalipse 2 e 3 tem 7 eras da igreja. Então Deus parou com os judeus, eles não viram. Aí agora você preste atenção daí para cá, irmão, porque aí é que está a chave da coisa. Daí para cá, Deus foi tratar com as nações para tirar uma esposa, para uma igreja para ser levada no arrebatamento. E que plano foi que Deus fez para as nações? Ele traçou 7 tempos para as nações. Ele traçou 7 eras da igreja. Apocalipse 2 e 3. Ele falou assim: agora para as nações, para os gentios, eu vou dar 7 tempos. Esses 7 tempos, cada um desses tempos tem seu mensageiro. É chamado em Apocalipse de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Se está em Apocalipse, é chamada 7 eras da igreja. 7 eras da igreja. Então esses 7 tempos Deus determinou para as nações. Para quê? Para daqui tirar uma esposa para o cordeiro. Amém? Você está prestando atenção, irmão? Amém. Olha, se você perder, você perdeu, hein? Para tirar daqui uma esposa para o cordeiro. Está vendo, irmãos? Para levantar pessoas daqui para o arrebatamento. E é nisso que nós estamos olhando, firmados nisso. Fora desse quadro aqui, haverá salvação comum. Haverá salvação comum, mas esse quadro aqui, das eras da igreja, cada uma delas com o seu mensageiro. 7 mensagens. 7 mensagens de Jesus Cristo. As 7 estrelas lá em Apocalipse, que estava na destra de Jesus Cristo. Estas 7 estrelas são 7 mensageiros. Cada um teve uma mensagem para pregar na sua respectiva era, na sua data. Ou a nossa, que é a Laodiceia, começou em 1906. De cada era dessa, Deus tira um grupo para o arrebatamento. E é nisso que nós temos colocado a nossa fé. Você não está nessa mensagem para estar em uma igreja. Nós não estamos nessa mensagem simplesmente para ser um salvo. Salvação haverá por aí aos milhões, porque Apocalipse 7 falou que João viu uma grande multidão de vestes brancas e palmas nas mãos, e o anjo perguntou para ele, falou assim: João, de onde esses vieram? Ele falou: não sei, senhor, o senhor sabe. O anjo falou para ele assim: esses vieram de grande tribulação, estavam de vestes brancas e palmas nas mãos, vieram de 3 anos e meio de grande tribulação que vai entrar agora, já já.
Então nós não estamos aqui batizados em nome de Jesus Cristo, ouvindo a mensagem da última estrela, do último mensageiro, na última era, somente para ser um salvo. Nós estamos aqui para ir no arrebatamento. Glória a Deus! Esta é a diferença. A Bíblia diz que bem-aventurados os que são chamados para a ceia das bodas do Cordeiro, porque não verão a grande tribulação. Porque os demais crentes que creem em Jesus, gostam de Jesus, multidões de igrejas, e que tem poder nelas, tem cura, tem revelação, tem tudo isso, eles vão ter salvação. Mas se não crer na mensagem dos respectivos mensageiros para a sua era, não tem arrebatamento. É para isso que nós estamos aqui. É lutando para ver se subimos nessa chamada antes que caia a aflição na terra. Por isso nem o crente da mensagem sai por aí dizendo: aí não tem salvação, nessa igreja sua não tem salvação. Tem muita salvação por aí. Você pode dizer assim: não tem arrebatamento. Se você ficar aí e não crer no mensageiro do dia, da era, porque Deus teve 7 mensageiros para preparar uma esposa. Essa é a diferença, irmãos. Agora vamos aqui. Paulo foi o mensageiro da primeira era, batizando o povo em nome de Jesus Cristo, né? E Irineu foi o mensageiro da segunda era. Martim foi o mensageiro da segunda era. Agora eu gostaria, irmãos, de lembrar Hebreus 11, que a Bíblia diz assim, que eles sem nós não foram aperfeiçoados. Esses irmãos aqui da primeira era não tiveram perfeição sem nós da última era. Você está vendo essas bolas aqui, significa as eras, a igreja. Ó, essas bolas, você está vendo a primeira bola como era clarinha, muito branco nela? Quem não pode olhar aqui, olha lá na tela. A primeira bola, como tinha muito branco nela, pouco preto. Esse preto aqui é o pecado, a corrupção, a incredulidade, a iniquidade. Pouco na era de Paulo. E Irineu já cresceu mais um pouco esse preto. Martim cresceu mais. Quando chegou na era de Columba, que os crentes já tinham morrido na arena, viu, irmão? E o batismo já havia sido mudado. A igreja católica romana já tinha mudado o batismo aqui de Pai, Filho e Espírito Santo, o batismo em nome de Jesus para Pai, Filho e Espírito Santo. Olha como é que a coisa estava negra. Columba resistiu com um pouquinho de poder só, abrindo os portões do palácio, semeando semente numa ilha que não produzia nada, e pelo poder de Deus ela produziu. O batismo já tinha sido mudado, os crentes tinham morrido. Aqui na era de Lutero, que Lutero já começou, foi um reformador, olha, o branco clareou um pouquinho, porque o Lutero levantou aqui e ele saiu de dentro da igreja católica, ele foi um padre excomungado. Porque quando ele viu a igreja católica vendendo indulgência, vendendo um pedacinho do céu para o povo, assim, você paga tanto que seu parente sai do inferno e vai para o céu. Chamava indulgência. Quando Lutero viu isso, ele voltou atrás. E na Bíblia está escrito, no terceiro selo, no tempo do cavalo negro, que o Espírito de Deus que combatia tinha o rosto semelhante a um homem. E o profeta desta era veio e falou assim: esse era Lutero. Ele levantou dentro da igreja católica e o profeta falou assim, que a igreja católica não recuperou até hoje. Viu, irmão? Não recuperou até hoje do que Lutero fez. Ele se levantou dentro da Alemanha
e levantou a reforma na Alemanha, da Alemanha passou para a Inglaterra, passou para a Suécia. Deus levantou Lutero e a luz brilhou um pouquinho, porque aqui estava quase tudo acabado. Deus, quando terminou a era de Sardes, que é a quinta era, terminou a era de Lutero, Deus passou para a era de Filadélfia, a luz brilhou mais. Essa era aqui deu entrada aos pentecostais, eles eram animados. Aqui na nossa última era, veja como fica escuro outra vez, como que a coisa decresceu. Então, irmãos, agora o profeta dessa era nos mostrou, Deus tem esse plano para levar a sua igreja para o arrebatamento. Quem morreu aqui com Martins está esperando, quem morreu aqui com Columba está esperando, quem morreu aqui ouvindo a mensagem de Lutero, creu na mensagem de Lutero, dentro desse espaço de tempo, está na sepultura esperando a ressurreição. Eles sem nós não foram aperfeiçoados. Quando vieram ao arrebatamento, Paulo falou assim: os mortos, nós não estrovaremos, nós não precederemos aos mortos, eles ressuscitarão primeiro. Os que ficaram serão transformados. Então eles ressuscitam aqui, levanta, junta com os que morreram nessa era, junta com os vivos que serão transformados, no abrir e fechar de olhos, no arrebatamento irá longe. É isso que nós estamos aguardando. Agora o profeta falou assim: não importa, Lutero morreu, a sua era passou, não existem os luteranos hoje, não existe quantas denominações extraídas da mensagem de Lutero hoje, a própria igreja luterana dividiu. Isso não importa, Deus ficou ali, eles ficaram com os dons, ficaram com as maravilhas, que até a besta faz maravilha, para enganar ela faz maravilha. Isso não importa, Deus ficou aqui parado com eles quando Lutero morreu, selou a sua era, Deus ficou aqui? Não, os homens fizeram denominações, fizeram igrejas, estão aí até hoje. Deus foi adiante, passou para com Wesley na Inglaterra, na era de Filadélfia. Wesley pregou a sua mensagem, e depois que Wesley morreu, passou a sua era. Quantas igrejas formaram aqui? Aqui sim que formou a igreja. Ficaram com os dons, a cura divina, porque dons, maravilhas, cura divina, isso é a chuva, irmão. É a chuva que a Bíblia falou assim, que cai sobre justo e injusto. Todo mundo usufrui dela, só que na hora de dar o fruto, o espinho dá espinheiro e o trigo dá trigo. Maravilhas, prodígios, dons, essas coisas é com chuva, é com sol, que cai sobre todos. Jesus não deixa, lá no fim tudo será separado. Então não é importante olhar essas coisas, é importante olhar o quadro bíblico. Deus foi adiante. Quantas igrejas saíram daqui da mensagem de João Wesley? E você pode dizer que elas estão totalmente sem poder? Não! Elas estão crendo em Jesus, curando enfermos e fazendo maravilha. E creem em Jesus, só que elas vão entrar na grande tribulação. Elas têm sido enganadas pela besta, têm ficado com o batismo da besta. Porque o profeta falou assim: Lutero reformou, mas não reformou tudo. Jesus falou aqui assim: o engano virá. E entrou, escureceu e foi até que ficou preto mesmo. Lutero começou a reformar, Deus falou: mas eu restauro. Lutero veio e restaurou. Não, o justo viverá da fé. Não precisa comprar o céu, não. Crê em Jesus e será salvo tu e tua casa. Lutero reformou, o Wesley reformou mais, o William Branham reformou o restante. Inclusive nos levou lá para o batismo de Paulo. Ele falou: eu batizei do jeito que Paulo batizou. Este é o quadro, irmãos. Agora você pode falar que essas igrejas que originaram aqui de Wesley, centenas delas,
e se dividiram em pentecostais, os pentecostais dividiram em não sei quantos. Eles estão aí curando os enfermos, fazendo maravilhas, mas com o batismo da velha prostituta, com a crença das 3 pessoas da Santíssima Trindade na testa, enganados. Veio o profeta, veio o outro mensageiro que Deus enviou para separar a noiva e gritou: sai dela, povo meu, sai dela. Aqueles que saem se preparam para as bodas do Cordeiro. Quem não sai, quem não vê isso, se prepara para a grande tribulação, se prepara para enfrentar a besta lá, porque Apocalipse 13 falou que ela fez guerra aos santos por 3 anos e meio. Esse é o quadro, irmãos. Então veio o 7º mensageiro. Apocalipse diz: mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele tocar a sua trombeta, se cumprirá os segredos de Deus, como anunciou seus servos os profetas. Esta é a diferença. Esta é a diferença. Nós estamos aqui nos preparando para o arrebatamento. Glória a Deus. Agora, salvação no meio disso tudo aí, vai ter salvação. Só que isso aqui é uma preparação. Deus falou assim: espera aí, eu vou parar Israel, vou marcar 7 tempos para os gentios, 7 mensageiros. A última era horrível, você lê o descrito dela em Apocalipse, é a pior delas. Eu marco 7 tempos para as nações, dou 7 mensageiros para eles, tiro a igreja do arrebatamento, e o restante que não obedecer foi enganado pela besta, eles terão que enfrentar ela na grande tribulação. A Bíblia falou que uma grande multidão salva lá. Este é o plano, é o porquê nós ficamos com este evangelho. Este é o mistério, porque você fica, nada mais te serve. Não importa, Apocalipse 13, não importa quantas maravilhas aconteçam por aí. O profeta falou assim: eu prefiro ver um homem arrumando a sua vida, eu prefiro ver um homem abandonando seus pecados, se corrigindo, do que um coxo andando na igreja. Talvez ele ande e vai beber cerveja, mas o homem que se arrepende, que recebe o novo nascimento, que recebe a mensagem da hora, se prepara para o céu. Não importa se a carne dele morra aqui. O profeta soube distinguir isso. Falou: prefiro ver alguém arrumando a sua vida, pedindo perdão, colocando as coisas em ordem. Então aqui está esse quadro é para a esposa do Cordeiro, está na Bíblia. Agora Jesus falou assim: tá bom, para aí os judeus, deixa eu introduzir os gentios, 7 tempos para eles. Aí Jesus falou assim: olha, quando vocês verem a figueira brotar, levantai os vossos olhos. Ele estava falando assim: quando vocês verem Israel retornar para a sua terra, quando vocês verem Israel voltar como pátria, para a pátria, como nação outra vez, está perto. O profeta desta era veio e falou assim: você quer saber quantas horas são? Olha no relógio. O relógio te mostra quantas horas são. Se você quer saber em que hora nós estamos vivendo, em questão de tempo das nações, ele falou assim: olha Israel, que você sabe. Eles passaram quase 2000 dispersos, porque pagando que eles não viram Jesus. Agora em 1948, Deus permitiu as nações entrar em revolução, levantou Mussolini na Itália, Hitler na Alemanha, e agitou esses homens poderosos, e teve uma guerra horrorosa chamada Segunda Guerra Mundial, e tudo tem um propósito, e no final da Segunda Guerra deram um pedacinho de terra para Israel. Trouxeram ele de volta e pôs lá, e é a figueira brotando. 1948, Deus já tinha um profeta na terra pregando. Jesus veio e falou: vocês olhem a figueira, quando ela brotar, vocês ficam atentos,
profeta também falou: vocês olham para Israel, é sinal que o tempo dos gentios está acabando, a iniquidade aumentando, o pecado entrando em todo lugar. É por isso que nós estamos lutando com a mocidade, pelejando, e instruindo e mostrando a palavra. Feliz aquele que tomar isso a sério, feliz aquele que vê essas coisas a sério. É porque estamos vendo a hora está torcendo, estamos falando de coisas fortes. A figueira já está brotando, o tempo das nações está limitado, tudo na banda da outra, tudo endividado, tudo com situação econômica difícil. Não tem como mais se manter, não tem homem mais firme. Nos governos, o tempo está vencendo, a besta demonstrando o seu trabalho, e indo, e falando, e conquistando, e fazendo aquilo que ela tem que fazer. A noiva de Jesus Cristo também está na posição que ela tem que estar. Deus já enviou um profeta. É por isso que estamos aqui. As igrejas estão unindo com a besta, para enfrentar ela na grande tribulação, sofrer com ela. O profeta disse: esta classe de mensagem não podia vir em nenhum outro tempo, não podia vir no tempo de Lutero, não, nem no tempo de Wesley, nem tampouco no tempo pentecostal. Não podia ser assim. Sem dúvida estava prometido na Bíblia. Estamos no fim. Não podia vir essa mensagem senão até esse tempo. Uma mensagem que mostra os segredos da Bíblia, mostrou o engano, tirou a capa de cima dele para nós ver. Não podia vir essa mensagem nesse tempo, tinha que ser na última era. Estamos no fim, sem dúvida estava prometido na Bíblia, não podia vir essa mensagem senão até este tempo, e está acontecendo agora como um sinal. Qual é o sinal? Oh, meus irmãozinhos e irmãzinhas, assegurem-se sob o sinal, porém logo não vá aceitar nenhum substituto. O profeta falou assim: o sinal lá no Egito foi sangue passado no umbral da porta. O sinal lá em Jericó foi um cordão de pendurado na janela na casa de Raabe. Ele falou assim: mas o sinal hoje é o Espírito Santo. Encha-se do Espírito Santo. Peça: dá-me o Espírito Santo, Senhor. O profeta disse: não aceite substituto, não ponha denominação no lugar disso, não ponha nada, tome a palavra de Deus. Não aceite substituto, não faça isso, não imagine nada. Você deve ficar ali até que saiba por certo que o sinal tem sido aplicado. Fique até que a mente que estava em Cristo se encontre em você. Porque a essência da mensagem do profeta é isso, é Cristo em nós. É Cristo em nós, é a essência da mensagem. Agora aqui o profeta estava falando assim: temos que expor o sinal. Certamente estamos no dia do fim. As pessoas, pois, se reuniram em Gósen. Você conhece a escritura, aquele lugar lá no Egito onde os israelitas ajuntaram. Elas se reuniram em Gósen e estavam prontas porque sabiam que algo estava para suceder. Observe você os patos quando é tempo de tempestade. O profeta mandou nós olhar a natureza. O profeta que estava lá na Índia, ele falou assim: ó, como a natureza prega. Às vezes o homem não vê. Ele estava lá na Índia, numa certa cidade, e ele disse que lá tem muitos muros de pedra, e os passarinhos fazem seus ninhos nas colinhas dos muros, no lugar fresquinho, o sol é muito quente. E ele disse que de repente, por uma questão inexplicável, os passarinhos voaram todos da cidade e foram embora para o campo. Ficou limpa a cidade. Ele disse que por uma situação inexplicável, o gado que deitava nas sombras daqueles muros
saíram tudo de beirando aqueles muros e foram para o campo e ficaram em círculo, andando um em volta do outro. O irmão Branham disse: não demorou, a terra sacudiu um terremoto, e logo outros e outros e outros. E então, depois que os homens viram os passarinhos voltando, eles acalmaram e disseram: por certo os terremotos passaram, que os passarinhos estão voltando. A natureza prega, irmãos. O irmão Branham falou assim: o sol prega, o homem está inexcusável diante de Deus. Ele tem enviado seus mensageiros, ele tem enviado a sua mensagem. O irmão Branham veio e falou assim: olha, vocês observem vocês os patos quando é tempo de tempestade, e verá que se juntam. Há um ajuntamento. Este tempo é um tempo de ajuntamento. Jesus falou assim: deixa, o joio vai ser amarrado. Ele vai ser amarrado com televisão, com carnaval, com prostituição, com programações do mundo, com modas. Ele vai ser amarrado com as religiões. Observe que se juntam. O irmão Branham falou assim: mas os santos ajuntam também. Olha aqui, observe você os patos quando é tempo de tempestade, e verá que se juntam. É o mesmo com as abelhas e todos os demais animais. Há um certo instinto que os atrai. Tem uma coisa dentro deles que os atrai. O Espírito Santo atrai a gente. Glória a Deus. Você é atraído para esta mensagem. Cada um foi atraído na sua era. E não tem jeito de você ficar em lugar nenhum a não ser nisso. Não tem jeito, o mundo não te serve. Você não começa a achar boas as modas do mundo, não. Seu coração chorará e dirá: eu quero Jesus, eu quero a palavra de Deus na minha vida. Mamãe diz que os pássaros da mesma plumagem voam junto, e se você é um cristão, você não dá conta de comer carniça, porque o profeta falou que pomba não tem fel para comer carniça. Mas se você não for um eleito, você comerá as carniças do mundo. Você irá atrás delas banando o seu rabinho. Mas para o crente eleito que está nesse quadro, para o arrebatamento, ele clamará: dá-me o Espírito Santo, Senhor. Não importa se eu sou um moço, se eu sou um velho, no céu não tem velho nem moço. Eles se ajuntam. Você vê as abelhas. O irmão Branham falou assim: os pássaros da mesma plumagem ajuntam, os que bebem ajuntam, os que prostituem ajuntam, os que vivem as coisas do mundo se ajuntam. Mas o crente se ajuda com a palavra de Deus. Ele ama a Deus, ele ama o Espírito Santo. Por isso a mensagem, o sinal, o profeta falou assim: o crente separa as coisas do mundo. Porque o amor de Deus está nele. É hora dessas coisas. É hora de pertencer a Deus ou ao mundo e às suas concupiscências. Você verá, observe que se juntam. Você observa aquela mocinha ali, se ela for uma filha de Deus, ela não aguenta ficar junto àqueles assuntos horríveis. Ela abomina aquilo, e ela aparta, e ela sai. Pode ser que ela sofra até um trastejo, mas ela retorna, toma a sua posição em Jesus Cristo, diz: eu sou um cristão. Não tem jeito de peixe viver fora de água. Não tem jeito de crente cristão viver fora da palavra de Deus. Ele morrerá. Tempo de tempestade, verá que se juntam. É isso, é o mesmo com as abelhas e todos os demais animais. Há um certo instinto que os atrai.
o Espírito Santo atrai a gente. Quando chegou o tempo para derramar-se a ira de Deus, ali vinham 2 patos. Eles vinham vindo, 2 patos, macho e fêmea. Ali vinham 2 gansos, macho e fêmea. Ali vinham 2 cavalos, macho e fêmea. Algo lhes estava atraindo, algo estava puxando eles para dentro da arca. Como é que ele sabia que naquela arca tinha salvação? Como é que você sabe que nessa palavra tem salvação? Como é que aqueles animais, aqueles leões das matas virgens sabiam que havia salvação dentro da arca? Aquela coisa daquele jeito, tinha algo lá dentro que dizia: é verdade, vai chover. Nós temos algo dentro de nós que diz: é verdade. Não importa quantas coisas aconteçam. Olha aqui o profeta dizendo: macho e fêmea. Ali vinham 2 gansos, macho e fêmea. Ali vinham 2 cavalos, macho e fêmea. Algo lhes estava atraindo. Foi a predestinação. Os demais pereceram na água. Os demais pereceram. Porém aqueles que sentiram aquele puxãozinho para entrar, eles sabiam que aquela arca havia sido preparada. Era um sinal que vinha uma chuva. Era um sinal. E eles sentiram aquele puxãozinho no coração. Eles sabiam que vinha uma chuva. Não importava a aparência das coisas ao redor, nem tampouco os pensamentos das demais pessoas. Eles sabiam que por dentro algo lhes dizia: meta-se na arca, porém logo, porque esse é o único lugar de segurança, porque Deus tem preparado um profeta. Eles estavam olhando para aquilo que Deus estava falando no coração deles. Se eles fossem olhar para o céu, não tinha nenhuma nuvem. Se eles fossem olhar para as outras pessoas, elas estavam criticando. Se eles fossem olhar para os outros animais, eles não estavam vindo. Mas a coisa lá dentro estava dizendo: é verdade, entra que vai vir chuva. E é isso que cada crente tem que fazer nessa hora. Olha o que o Espírito Santo está falando no seu coração, porque Ele chamará cada eleito dessa era para ir embora. Ele levantará cada eleito nesse dia, como Ele levantou na era de Martim, de Columba e de Lutero. E eles caminharão pela palavra, não importando o que pareça ao redor deles, estranho, esquisito. Eles ficarão com o profeta de Deus e continuarão dizendo: essa mensagem é verdade. Aquele puxãozinho dentro deles, eles sabiam que vinha chuva, não importava a aparência das coisas. Eles sabiam por dentro que algo lhes dizia: meta-se na arca, porém logo, porque esse é o único lugar de segurança, porque Deus tem preparado um profeta. Ele mandou a arca como sinal, e o importante era estar na arca, porque a chuva vinha. Irmão, você quer ir no arrebatamento? Nós queremos ir no arrebatamento? Fique com a mensagem de Deus para a nossa era. Se você pretende apenas ser um salvo, pode ir por aí, aonde fala em Jesus. Mas se você pretende ir no arrebatamento, agarre-se à palavra de Deus para esta era. O profeta falou: exponha o sinal, busque o Espírito Santo. O Espírito Santo tirará da sua vida o desejo das coisas do mundo. O Espírito Santo porá temor no seu coração, e você começará a amar a Jesus de tal maneira que você dirá: eu não quero fazer essas coisas erradas, Senhor, me guarda. E Ele começa a te guardar. O Espírito Santo faz isso, te convence que você deve ser batizado em nome do Senhor Jesus. Ele te convence que a hora é final. É isso que Ele está fazendo.
e todos os que estavam por fora daquela arca pereceram. Todo aquele que não estava sob o sinal do sangue pereceu, e todo aquele que não está sob o sinal do Espírito Santo perecerá. Irá com o mundo, irá com o engano. A mulher que não estiver debaixo do poder do Espírito Santo, ela não suportará as afrontas do diabo nesse mundo. Ela entra nas modas, ela vai usar do jeito que o mundo usa. A mocidade que não estiver debaixo do Espírito Santo, agarrado à palavra de Deus, você vai fazer o que os moços do mundo estão fazendo, namorar de tudo enquanto é jeito. Esta é a verdade. Vai crer em religiões por causa de prodígios e maravilhas, e vai ficar aí para a grande tribulação. É por isso que o profeta disse: é apressante, você busca o Espírito Santo, ou você não dará conta de vencer. E o que o Espírito Santo te faz? Te faz falar língua estranha? Curar os enfermos? Não, ele nos fará obedecer toda a palavra de Deus. E é isso que ele vai fazer. O profeta falou: e todos os que estavam fora daquela arca pereceram, todos que não estavam sob o sinal do sangue pereceram, e todo aquele que não está sob o sinal do Espírito Santo perecerá. Não importa quão bom seja, nem quão bom membro seja, etc. Houve muitos assim nos dias de Noé, e também nos dias de Moisés. Porém o homem que negava aplicar o sangue como sinal perecia. Todo aquele que não entrou na arca pereceu. Todo aquele que não entra em Cristo, porque Ele é a arca. Glória a Deus. Você está vendo? Agora não diz nada de uma igreja, nem de uma denominação, senão de um corpo místico do Senhor Jesus Cristo. Por um Espírito somos todos batizados neste corpo. Há um corpo através das eras, ó. Isso não é denominação. De cada uma dessas aí saíram denominações, e foram. Deus não foi com eles, Deus foi para outra era, para outro mensageiro. Não, é um corpo místico do Senhor Jesus Cristo. Por um Espírito somos todos batizados neste corpo. Então o sinal está sobre a porta, porque você está em Cristo, e Ele foi aquele que, como sacrifício seu, tomou o seu lugar no juízo. E quando você vê isso, então não pode fazer nada. Você está completamente seguro, porque Deus e Cristo são a mesma pessoa. Glória a Deus. O Espírito foi feito carne e habitou entre nós, e ali está Deus em si mesmo. E vocês são seus próprios filhos e filhas do seu corpo. Glória a Deus. Deixa eu voltar aqui naquela parte dessa classe de mensagem. Então você saberá: fique até que a mente que estava em Cristo se encontre em você. Fique até que todas as tolices do mundo hajam desaparecido. Porque Deus vai nos passando justificação, santificação, batismo do Espírito Santo. Fica aí, até que Ele completa a obra em você, e Ele seja unicamente o desejo completinho de seu coração. Então você saberá que algo tem sucedido. Jesus disse: esses sinais seguirão a todos que creem. Não diz que seguiriam aos crentes manufaturados, mas aos crentes. Vê você? Agora não queremos tomar nenhum risco. Isto se tem que fazer. A mensagem da hora é um sinal para as igrejas e mesmo para as pessoas. Estão captando tudo isso? Oxalá que quando ouvirem esta fita, façam o mesmo. Quando se ouvirem em diferentes partes do mundo, observem bem, o sinal da hora está aqui. Há um sinal que tem que ser aplicado. Isso não podia vir em nenhum outro tempo. Observe bem a preparação
preparação de Deus para aquele tempo. E como já vimos na Bíblia, a Bíblia diz que todas aquelas coisas sucederam como exemplo para nós. Quando Deus esteve pronto para julgar o Egito, primeiramente fez uma preparação. Que foi o que fez ali, a primeira vez? Agora recorde que Ele nunca muda a sua ordem. A primeira vez mandou um profeta com uma mensagem. Essa foi a primeira coisa que fez quando a preparação de seu povo. Lhes mandou um profeta com sua mensagem. A coisa seguinte que fez foi mandar uma coluna de fogo para identificar o profeta. Logo a terceira coisa que Ele mandou foi o sinal. Isso é correto. E para que foi o sinal? Para certeza. Primeiro foi um profeta com a mensagem. Ele se identificou com seu profeta por meio da coluna de fogo. Logo mandou o sinal, e assim o crente podia estar sob o sangue, significando que ele aceitava a morte desse substituto em seu lugar. E o sangue era o sinal que o crente havia escutado a mensagem, cria na coluna de fogo e aceitava o substituto que ele havia provido. Agora estava sob a química do próprio sangue da vida que foi entregue por ele. Oh, que coisa tão perfeita! Você está sob o sangue, agora você está sob o Espírito Santo. Glória a Deus. Você já crê na mensagem do dia? Você crê no poder, na coluna de fogo? Você crê nessas coisas? Porém, unicamente crendo nessas coisas não é suficiente. Estando na presença de tudo isso, não é suficiente. Fazendo somente assim, se tornar um pior, porque aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Você está vendo? O sangue não é o sinal hoje em dia, mas sim a vida. A vida não podia estar no sinal naqueles tempos, porque era sangue de animal. O sinal ali então era a química. Você está vendo? O profeta diz: hoje você está escondido em Deus, porque Cristo, por Cristo e selado ali pelo Espírito Santo. A mente que estava em Cristo está agora em você. E Cristo e a Bíblia e a palavra são todos a mesma coisa. É por isso que você aceita toda a palavra de Deus. Não importa. Você fica com a palavra. É por isso, a mente de Cristo em nós faz nós tomar toda a palavra de Deus. Você sai e vê uma pessoa que tem dons, tem poder com ele, fala para ele: mas e isso na palavra de Deus? Ele não aceita. Aí o Espírito Santo vem em cada eleito e ele, às vezes ele não tem muito poder nele, mas ele toma toda a palavra de Deus. É isso que o Espírito Santo está fazendo hoje. E ele está aí com as 7 eras. O profeta falou assim: esta é a pior das eras. O mundo está caindo. Aqui na mensagem, o sinal, o profeta falou assim: o juízo está à mão. Será que eu acho isso? Ele falou assim: logo virão as bombas. Meu Deus. Aqui, irmãos. Porém, podemos ver os avisos e sinais do tempo do fim. Nós estamos vendo Israel lá na sua terra, porque a hora que Deus encerrar com as nações, irmãos, Ele leva a sua igreja no arrebatamento. Quem tiver que se salvar agora vai ser lá na grande tribulação, passando por lá, e Deus estará tratando com os judeus outra vez, porque eles estão lá chorando, esperando o Messias. Nós podemos ver os avisos e sinais do tempo do fim, que nos admoesta. O tempo está à mão. Oh, tome isto solenemente. Devemos amar-nos uns aos outros. Oh, irmãos, devemos estar tão unidos em amor. Nunca fale você mal um do outro. Se alguém comete um erro, então você imediatamente ore por ele. Estamos unidos neste evangelho juntamente com Deus. Nós somos irmãos e irmãs. Viva você piedosamente. Vivam vocês, as irmãs, como filhas de Deus. Vivam vocês, os irmãos, como filhos de Deus. Vivam vidas amorosas, benignas, humildes. Não permita você que a malícia entre na sua mente,
Se lhe chega a bater na porta da mente, despeça, expondo o sinal, o Espírito Santo, e você continue diretamente para diante. Diga: eu estou sob o sangue. Recorde, houve muitas mulheres naquela noite no Egito que passaram pelas casas dizendo: olha, Maria, Joana, Panchita, saiam fora, vamos à casa de fulana de tal celebrar uma festa. Lhes respondia: está bem, obrigada, mas eu daqui não me movo, estou sob o sangue. Guardando o Espírito Santo nas suas vidas. O mundo te está oferecendo muita coisa. Não vou sair, vou ficar aqui, vou guardar a palavra do Senhor. Dizia: obrigada, a morte anda pela terra esta noite. O profeta parou e falou: a morte está na terra hoje em dia. Você está vendo destroço nos casamentos, nos lares? É juízo de Deus caindo. Você está vendo a mocidade se dispersando, despedaçando, indo atrás da iniquidade, e os problemas entrando. É juízo caindo, porque Deus já tem mandado a sua mensagem. É juízo. Você vê a situação dos filhos, você vê a situação daqueles que estão para casar. É juízo caindo. Alguém quer te levar, quer te tomar seu tempo ali, porque nós estamos numa hora de agarrarmos a palavra do Senhor, a palavra de Deus, ler e orar e sentir o amor de Deus nas nossas vidas, sentir a misericórdia de Deus. É hora de buscar um sinal, ou então estar afora, correr, assegurar essas coisas. É hora para isso. Alguém te chama para ir até ali participar das coisas do mundo, você diz: não, eu vou ficar aqui. O profeta diz: a morte está na terra hoje em dia, o juízo está a ponto de cair, bombas atômicas e de hidrogênio, e toda classe de desastres estão reservadas para as nações, e Deus está movendo a sua igreja. Você crê que Ele está movendo sua igreja? Ele está movendo os nossos corações. Deus está levando a sua igreja para o lugar que ela tem que estar. Deus está movendo Israel para o lugar que ele tem que estar. É tempo do amor esfriar, é tempo da iniquidade aumentar, é tempo da fé ficar só um pouquinho. É hora dessas coisas. Feliz aqueles que segurarem na palavra de Deus. Vamos ficar de pé, irmãos. Glória a Deus. Olha, o juízo já está caindo. Você não vê a tendência das pessoas como estão? As bombas virão mais tarde, as bombas virão depois, e Deus está movendo sua igreja. Já temos guardado o Cordeiro por muito tempo, vendo o que Ele tem estado fazendo e fixando-nos em sua natureza. Porém agora o sinal tem que ser aplicado. Essa é a única maneira de sair vitorioso. Glória a Deus. Se você em alguma ocasião tem crido em mim, então creia-me agora. A hora tem chegado, quando devemos deixar de pelejar uns com os outros. Aqueles que pelejam uns com os outros, larga disso. Creia você na mensagem da Bíblia, creia em Jesus Cristo e ame, e honre, e respeite um ao outro. Homens, tenham respeito para com suas esposas, para com seus lares. Preparem seus lares, porque recordem, essa terra prometida foi para o lar inteiro. Glória a Deus. Então o chefe de família tem que brigar dentro de casa, tem que orar, tem que ler a palavra e dizer: vamos lutar. Não fica aí não, filha, não saia aí fora não. Eu tenho direito de fazer isso, eu tenho que lutar pelo seu lar. Eles não se reuniram somente para falar acerca da mensagem, mas se reuniram para aplicar o sangue, para aplicar o sinal. Ele não era responsável por ninguém que não estivesse debaixo do sinal. Glória a Deus. Vamos orar nessa hora, irmãos. Fechemos nossos olhos. Eu não queria nem tardar tanto.
Fechemos os olhos, vamos pedir: Senhor, dá-me o Espírito Santo. Oremos junto. Bondoso Pai Celestial, Senhor Jesus, nós sabemos que esta mensagem, Senhor, está sendo falada nessa noite. Ó Senhor, coração de cada eleito captará, coração de cada predestinado captará. O coração que não é predestinado não captará nada. Senhor, mas aqui está a mensagem, a última mensagem para a última era. Nós estamos vendo a figueira brotada, nós estamos vendo as calamidades, as lutas, os esfriamentos, meu Deus, e nós estamos aqui dependendo do Senhor. Pai Celestial, ajuda cada vida nessa noite, captar o que tem sido pregado, perdoa os nossos pecados, ajuda-nos a acertar as nossas vidas, sair fora das coisas do mundo, amar a Jesus Cristo, pedir o Espírito Santo. Meu Deus, perdoa os nossos pecados, dá força para cada um dos teus servos romper adiante, Senhor, tomar esta palavra que tem sido pregada. Pai Celestial, há muitas coisas vindo para embotar as mentes das pessoas. Satanás sabe que está na última hora e ele tem lutado com toda força, ele tem usado as armas mais fortes, mas os filhos do Senhor sairão adiante, porque eles olharão para a palavra. Pai do céu, em nome de Jesus Cristo, nos conceda isso nessa noite, para a tua honra e a tua glória. Permita que nós saiamos das coisas do mundo, Senhor, aquilo que atrapalha o sinal estar nos nossos lares. O profeta falou: as revistas imundas, as saias imorais, os jornais velhos, deixa-nos colocar isto fora, porque o anjo da morte vai passar à meia-noite, Senhor, e nós queremos ir embora antes disso. Tem misericórdia de nós. Se nós temos mágoa contra alguém, ajuda-nos a perdoar, Senhor. Ajuda-nos a ter um coração limpo, pronto para o Espírito Santo trabalhar. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos, ó meu Deus, para a tua honra e para a tua glória. Nós rogamos ao Senhor, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo, meu Deus. Glória a Deus. O Senhor te abençoe nessa noite. O Senhor te abençoe. Se você veio aqui fazendo um pedido: Senhor, me ajuda nessa noite, creia que Ele conhece o pedido do seu coração. Você veio buscando solução para algo, mas irmãos, a coisa mais importante nesta hora é você estar ingressado na palavra. É certo que a gente gosta de receber cura. Se Jesus te curar, glória a Deus, e Ele é o nosso curador. Mas tem uma coisa: busque o Espírito Santo. Nós precisamos do sinal nas nossas vidas. Busque Ele na sua casa, e então você terá todas as maravilhas da palavra do Senhor. Em nome de Jesus Cristo, que isso esteja no seu coração nessa hora, nós possamos ir embora dizendo: meu Deus, me ajuda a lembrar disso. Eu preciso do sinal na minha vida. Com essas coisas desarrumadas, como é que eu vou fazer? Eu quero pôr em ordem, me ajuda, Senhor. E Ele te ajudará nesta hora, em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Deus. Glória a Deus. Deus te abençoe. Abençoai uns aos outros nessa noite, e voltemos para as nossas casas.